Amados, abra a tua Bíblia, por gentileza, dentro do texto que nós lemos, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, e o versículo de número 15, nós lemos do 15 até ao versículo 24, foi a leitura que nós fizemos, quando nos fala sobre a parábola da grande ceia. O objetivo aqui é passar para os amados irmãos dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus. Primeiro, nós falamos sobre os evangelhos, como traz o Cristo. Segundo, nós falamos concernente Jesus Cristo está naquela mesa e os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe, nós podemos ver, relatado por Lucas, em que o homem, ele diz como é bom comer pão no reino de Deus. Aqui nós trouxemos para os amados irmãos várias linhas de pensamento concernente esse comer pão no reino de Deus. Então nós mostramos aqui aos amados irmãos concernente o homem que queria que Jesus Cristo continuasse ensinando, trazendo os seus ensinamentos. Outro, comer pão no reino de Deus, ele fala sobre a ressurreição, porque no versículo de número 14, Jesus Cristo falou sobre a ressurreição do justo. Enfim, nós falamos isso na 15 dias atrás. Depois nós mostramos para os amados e queridos irmãos concernente esta parábola. E o que nos chama a atenção, amados, é que Jesus Cristo, ele continua trazendo exatamente o ensinamento para aqueles que queriam lhe ouvir. Versículo 16, ele diz o seguinte: ele, porém, respondeu, quando o homem disse, como é bom comer pão no reino de Deus, aí Jesus Cristo, ele responde contando uma parábola. Parábola, uma história em que Jesus Cristo ele conta, e nós falamos aqui para os amados irmãos concernente o mundo espiritual, certo? Cristo, ele abrindo um pouco as cortinas do mundo espiritual e trazendo exatamente para aqueles que lhe ouviam, trazendo à tona esse mundo espiritual, certo? E nós mostramos aqui aos amados irmãos que Jesus Cristo sempre ele mostrou isso aos seus seguidores. Jesus Cristo ele fala isso concernente Lázaro e o rico, o mundo espiritual. Jesus Cristo ele fala isso concernente a semente do semeador que saiu a semear, caiu à beira do caminho, caiu nos pedregais, enfim. Jesus Cristo ele mostra esse mundo espiritual, o quanto é difícil exatamente as pessoas em que recebem a palavra, quantos eles realmente não abraçam a palavra. Mas a palavra que cai em boa terra, ela produz muito fruto. Enfim, então nós observamos que Jesus Cristo, ele traz aqui mais esta parábola mostrando concernente este mundo espiritual. Isso aqui, amados, para judeus é muito simples, porque Jesus Cristo fala de um convite em que foi feito. Observamos que ele respondeu de certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Observe em que Jesus Cristo ele fala sobre uma grande festa. Jesus Cristo ele fala sobre exatamente um momento aonde todos estariam ali para se alimentar, para receber daquilo em que estava preparado. Observamos que no versículo de número 17, ele diz o seguinte: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Então, observamos aqui em que ele mandou o primeiro convite, e nesse primeiro convite ele comunica, e provavelmente todos acertaram que viria para a grande ceia. Quando a ceia está preparada, observamos em que Jesus Cristo ele diz que o Senhor da casa ele manda novamente o servo para o segundo convite. Por quê? No primeiro convite, apesar dos convidados confirmar a sua presença,
E não vindo o segundo convite, isso dentro da tradição judaica, os convidados, poderiam estar livres exatamente daquele convite, daquele compromisso que ele tinha. Então, o senhor da casa, ele manda avisar novamente e ele diz: olha, vinde, porque tudo já está preparado. Vinde, porque tudo já está pronto. O banquete, nós observamos, em que representa aqui a salvação que já está pronta. A salvação que nós não precisamos fazer sacrifício. Eu digo sacrifício como Cristo realizou, como, por exemplo, pagar uma penitência, como pagar dinheiro para receber esse sacrifício, para receber a salvação, porque Cristo, ele já fez tudo. Glória a Deus. A salvação, ela já está preparada, ela já está pronta. Agora, há agora um convite para receber, para participar deste banquete, para abraçar a salvação. E nós observamos que a salvação, ela é oferecida pelo próprio Deus. E nós vimos aqui, quando Jesus Cristo, ele começa a dizer em que o homem, quando tudo estava preparado, vimos em que ele manda novamente avisar que já estava tudo preparado. O sacrifício de que Cristo realizou na cruz do Calvário, ele já foi realizado. Ele já foi exatamente executado. Porque a salvação é só por intermédio de Jesus. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Não é exatamente por méritos para que ninguém venha a se gabar. A salvação é unicamente pela graça que está disponível para todos aqueles que queiram abraçar, para todos aqueles que queiram receber. E o Espírito Santo de Deus, ele continua fazendo esse trabalho. Ele continua chamando, vinde, já está preparado, já está pronto. Então nós podemos aprender aqui que a salvação, ela já estando pronta. É aí onde eu disse aos amados irmãos que nós vamos entrar em uma nova fase em que é o trabalho que nós devemos prestar ao reino de Deus. O trabalho em que nós temos essa incumbência de fazer acontecer, de anunciar a salvação, de proclamar a salvação. Sabemos, amados, em que nós não fomos chamados para salvar ninguém, mas fomos chamados para anunciar, fomos chamados para proclamar, porque a salvação é só por intermédio de Cristo Jesus. Agora, eu e você temos o dever de anunciar, de proclamar. Então, quem evangeliza não oferece uma religião. Não, senhor. Quem evangeliza não oferece religião, mas anuncia a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E o que nos chama aqui a atenção, no decorrer do texto, nós vamos observar que esta salvação é para todos. O cristão, ele não cria a salvação, apenas ele entrega o convite do Rei. Ele entrega o convite do Senhor Jesus. Escuta só, amados, e neste século 21, e neste mundo onde nós estamos vivendo, que é um mundo globalizado, um mundo onde a informática e as informações nós temos na palma da nossa mão, ora, precisamos aproveitar e pegar exatamente esses instrumentos para que possa exatamente cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo.
Mas vimos em que isso tem servido também como um desvio de função. Eu digo função da igreja, função de cada um de nós. Ora, enquanto nós perdemos tempo exatamente para usar os instrumentos para falar de Jesus, Satanás vem avançando isso rapidamente, ceifando as vidas, e a igreja está parada somente observando. Precisamos despertar para essa verdade. Não estamos para pregar religião, mas nós estamos para dizer que Jesus Cristo, ele morreu por nós. Ora, ele morreu para todos aqueles, por todos. Agora, todos precisam ouvir exatamente o chamado do Cristo. Observamos que Jesus Cristo, ele apresenta aqui alguns obstáculos para chegar à Santa Ceia, à grande ceia. Primeiro, ele fala sobre 3 convites, 3 personagens aqui em que Jesus Cristo fala. Ele diz, ora, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. O que nós entregamos a este mundo é o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Foi o que Cristo fez por cada um de nós. A Bíblia Sagrada nos diz, e o profeta Isaías deixou isso bem claro nas suas profecias, quando ele diz, ele tomou as nossas transgressões, ele tomou as nossas iniquidades, ele tomou as nossas enfermidades. Observe que Cristo tudo ele fez para que nós estivéssemos aqui. O que ele nos ordena é ir, é buscar, é trazer, é conduzir as pessoas a Cristo. Mas vimos que existem alguns obstáculos entre nós. Escuta só, eu não estou falando para os de fora, eu estou falando para os de casa. Eu não estou falando para pessoas de outras denominações. Eu estou falando para os cristãos desta denominação, Assembleia de Deus, Ministério de Goiânia. 3 convites foram recusados. Nestes convites, misericordioso, para quem participasse dessa provisão, era um convite a todos os judeus para participar dos benefícios do Evangelho. Observe em que, segundo o escritor Matthew Henry, ele fala exatamente que esse primeiro convite vai para os judeus que rejeitaram, que exatamente não abraçaram. O segundo, ele envia o seu servo para um segundo convite, dizendo que estava pronto. Aqui vem os costumes dos judeus, em que fala desse segundo convite. O primeiro, podemos ver 2 comerciantes. Observe no versículo de número 18, como ele diz, não obstante, todos a uma começaram a escuçar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escuçado. Me poupe deste convite. O segundo, ele diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escuçado. Observamos, amados, que nesses 2 primeiros que rejeitaram, observamos que fala de 2 pessoas que comercializavam, de 2 pessoas em que ele levantava patrimônio, de 2 pessoas em que o seu objetivo era conquistar mais dinheiro. Presta bem atenção, comprei um campo, isso lhe dava um bom lucro e aumentava o seu patrimônio, aumentava os seus bens, que eles não poderiam ser gentil com o convite
do seu amigo. Ora, a prioridade aqui não era o amigo, mas a prioridade aqui eram os bens. Segundo, note, comprei 5 juntas de boi. Eu preciso experimentá-lo. Isso é, outro que aqui representa exatamente o trabalho, o negócio, o excesso das ocupações. Preste bem atenção que Jesus Cristo aqui, ele fala, ele mostra toda a nossa vida, como o homem, o cristão, ele prioriza. Muitas vezes nós observamos que priorizamos mais a conquista dos bens materiais, que o homem conquista mais, prioriza exatamente mais o seu patrimônio, prioriza mais a sua finança, prioriza mais as suas conquistas, os seus negócios e esquece do convite do amigo chamado Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz em que o primeiro, note, que aquele, o seu coração, dá mais importância aos seus negócios do que ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Observe em que ele faz-se de surdo para o convite do seu amigo. Amados, não podemos esquecer que este negócio nos pertence. Que negócio é que nos pertence, pastor? A evangelização, o proclamar o reino de Deus, é ganhar vidas para o reino de Deus, é trazer as pessoas à presença de Deus. Mas muitos estão priorizando mais as coisas do que o convite do seu amigo chamado Jesus. O segundo, eu vou experimentar exatamente porque eu comprei várias, ou comprei 5 juntas de boi. Eu vou experimentar. Fala do trabalho, da labuta, do sacrifício em que faz pastor Abimael. E o terceiro, casei-me. Casei e não posso atender o convite do meu amigo. Observe quando no versículo de número 20 ele diz: e outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Isso fala exatamente dos nossos relacionamentos. Isso fala exatamente desse calor humano em que nós priorizamos mais do que a Cristo. Presta bem atenção que eu vou colocar farinha na panela. Escuta só, a Bíblia Sagrada, ela nos deixa isso bem claro, que o próprio Jesus Cristo, ele está falando sobre este relacionamento que é colocado acima de Deus. Nenhum desses desejos, dessas ocupações é pecado. Não é pecado juntar patrimônio, não é pecado trabalhar, não é pecado exatamente construir ou fazer bons relacionamentos. Não. O que é? Aonde está aqui o pecado? Quando priorizamos mais as coisas, exatamente os relacionamentos, e quando colocamos acima do Senhor nosso Deus. Olha para o nó da minha gravata, que eu vou colocar farinha na panela. É o que nós estamos vendo mais na igreja atual. É o que nós estamos vendo mais entre os irmãos, essa priorizando mais as coisas materiais, priorizando mais exatamente um esforço a mais para ter mais, para alcançar mais. E essa prioridade está acima daquele que te deu a vida, daquele que te deu fôlego de vida. Presta bem atenção. Eu pergunto aqui aos amados irmãos e não quero resposta. Quem aqui nunca deixou um momento de adoração a Deus para comer uma fatia de bolo que prepararam exatamente no dia da tua adoração? Quem aqui não deixou de um dia vir à igreja no momento da adoração,
no trabalho oficial, eu vou colocar em um domingo. Quem aqui nunca deixou? Porque preparou aquela festinha da criança que você poderia preparar exatamente em outro momento. Aquele lazer que você preparou no dia do culto, no dia da tua adoração a Deus, no dia de você vir exatamente no daquele trabalho oficial que você deixou de vir e não priorizou, mas priorizou mais aquele, entre aspas, aquele amigo que você tem, priorizou mais aquele negócio que você estava prestes a fazer, ou você fez, e você preparou exatamente o momento da tua adoração para fechar algum negócio, para buscar exatamente mais e mais para você, e deixa a adoração para outro momento. Afinal de contas, todo domingo tem culto. Afinal de contas, toda terça-feira tem doutrina. A questão, amado, não é que todo culto tem domingo. Todo domingo tem culto da família. A questão não é que toda terça-feira tem doutrina. A questão é que você priorizou mais estes relacionamentos e essas coisas do que a tua ocupação, do que o momento da adoração ao Senhor teu Deus. Observe como os judeus, eles priorizavam esse momento. A Bíblia Sagrada nos diz que um certo dia Jesus Cristo chegou em uma das sinagogas, e as sinagogas eram lotadas. E diz a Bíblia Sagrada que naquele sábado, Jesus Cristo tomou posse daquele púlpito e começou a ministrar. Escuta só, e o povo estava ali ouvindo a ministração, e de repente Jesus Cristo viu uma mulher. Essa mulher que vivia 18 anos com espírito de enfermidade. Ela não estava endemoniada. O espírito da enfermidade estava sobre ela, porque existe a manifestação demoníaca e existe também quando o demônio toma posse e fica ali exatamente aprisionando a pessoa. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquela mulher, há 18 anos, tem um espírito de enfermidade e ela andava encurvada. Ela andava quase com a sua face no chão. E Jesus Cristo, ele viu que aquela enfermidade não bloqueou a mulher não priorizou a sua enfermidade mais do que a adoração. A desculpa, a mulher não criou desculpa da enfermidade para receber a palavra. Afinal de contas, ela nem sabia que Jesus Cristo ia ministrar naquele dia. Mas no templo, na casa de Deus, é lugar de milagre. Na casa de Deus é lugar de libertação. Na casa de Deus é lugar, aleluia, de fortalecimento. Na casa de Deus é lugar de refúgio. Na casa de Deus é lugar de mudança de vida. Na casa de Deus. Quando deixamos de priorizar estar na casa de Deus para o seu nosso bel prazer, então colocamos as coisas e os relacionamentos acima de Deus. Observe que Jesus Cristo manda a mulher vir para o meio. Venha cá. A mulher se aproxima. Jesus Cristo toca naquela mulher e diz: estás livre desse mal. Te endireita. Aleluia. A mulher se endireitou. Você não sabe qual o dia do milagre. Você não sabe qual o dia, aleluia, que Jesus Cristo marcou para atender aquele pedido que você fez. Você não sabe. Ele é o Deus do já. Ele é o Deus de repente.
de repente para nós, mas algo que ele já tem planejado, porque Deus não é nenhum débil mental, aleluia, para fazer as coisas às pressas, não, Senhor, mas para nós, ele é o Deus de repente, e no de repente, Deus chega, e quando vai ser esse de repente? Deus sabe, você precisa estar no lugar certo. E o lugar de milagre não é em casa, é na casa de Deus. Na casa de Deus há milagre, há refúgio, há fortalecimento, há alimentação da palavra de Deus. A minha casa não é lugar de milagre, pastores. Entendam o que eu quero dizer. Porque em casa pode haver muitas distrações. E nas distrações, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Afinal de contas, em casa, não é em casa que você passa o maior tempo na rede social. Não é em casa que você passa mais tempo com a sua televisão ligada. Não é em casa que você passa mais tempo ocupado e preocupado com as coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, amados. O pouco que você se desliga da terra, mesmo estando em casa, ele fala com você. Agora, imagine você 2 horas conectado aqui exclusivamente para adorar a Deus, porque a igreja não é lugar de colocar assunto em dias. A igreja não é lugar para você marcar encontro. A igreja não é lugar para você apresentar a tua bela roupa. A igreja não é lugar para apresentar exatamente a tua boa performance. A igreja é lugar de nós ouvirmos a voz de Deus. Aleluia! E é na igreja, é na casa de Deus que Jesus Cristo opera o milagre. Venha para o meio, te direita, a mulher se endireitou. Aleluia! A enfermidade não foi empecilho para aquela mulher estar na casa de Deus. Vamos voltar aqui para o texto. Observamos que o pecado não está exatamente nessas coisas, mas nós priorizamos, colocamos acima do Senhor nosso Deus. Observe que hoje acontece o mesmo. Estou com falta de tempo. Quantas vezes você não disse? Olha, amado, o Espírito Santo de Deus está falando para você que está ouvindo. Não é para quem não está ouvindo, é você que veio, você que está ouvindo essa mensagem. Quantas vezes falamos, está faltando tempo para ir à igreja, está faltando tempo para adorar a Deus. Quantas vezes nós nos ocupamos muito com os nossos trabalhos, aí o excesso de trabalho. Ah, eu preciso ganhar mais dinheiro. Ah, eu preciso, eu mereço um lazer. Eu mereço exatamente esse descanso, esse conforto. Eu mereço prioridades erradas em que fazemos. Quando fazemos prioridades erradas, quando temos prioridades erradas, observamos que Deus deixa de ser glorificado. E tudo, amado, tudo sem exceção, que eu coloco acima de Deus, eu vou cometer o pecado da idolatria, da prostituição, do adultério espiritual, que se chama idolatria. Quando eu deixo de priorizar o meu Senhor, o meu Deus, quando eu deixo de priorizar, a Bíblia Sagrada nos diz que eu entro no adultério espiritual, que é a idolatria. Às vezes as coisas são tão simples para você, mas conta muito no reino de Deus. Quando eu deixo de priorizar a Deus, quando deixo de priorizar o meu amigo Jesus. Meu amigo Jesus é melhor do que amigo aqui na terra. O meu amigo Jesus é melhor do que aquela festinha do final de semana. O meu amigo Jesus é melhor do que aquele passeio. E eu vou falar mais forte ainda, do que aquele passeio com a minha própria família. Por quê, amado?
amados, porque eu preciso ser um bom mordomo. Se eu não sou um bom mordomo, eu vou entrar no pecado da negligência. E precisamos ser mordomo do nosso tempo. Presta bem atenção. Precisamos administrar o nosso tempo. E o que fala mordomia, o mordomo, de onde deriva a palavra mordomia? É um servo, escuta só, e o servo aqui, ele tem um senhor. E o servo aqui, ele não tem direito próprio, mas o seu direito é do seu senhor. É um servo que tem sobre os ombros o cuidado da administração da casa do seu senhor, uma espécie de chefe cerimonial. Escuta só, mordomia. O mordomo, Deus, ele nos deu o tempo. E o tempo precisa ser administrado. E não podemos roubar o tempo que pertence a Deus. Mordomia é você pegar exatamente o que o seu Senhor lhe entregou e você administrar bem. Administrar bem, olha para o nó da minha gravata, administrar bem a tua família. Administra bem o teu tempo. Administra bem os teus negócios. A quem mais é dado, mais é cobrado. Administrar bem o teu dinheiro. Tem gente que não sabe administrar bem o dinheiro. Escuta só, tem uma irmã que liga para mim, eu sei, evangelista Arthur, que ela recebe benefício, a filha recebe benefício, a outra filha recebe o benefício e o marido recebe benefício. Mas toda vez que liga, só liga para pedir. Aí eu coloquei já no meu celular a irmã que pede, aí eu não atendo mais. Porque eu sei que o que ela ganha, certo? Não é uma dizimista da casa de Deus e só liga para pedir, evangelista Marco Marcelino. Só liga para pedir. Aí eu coloquei a irmã que pede. Pronto, liga e não atendo mais. Porque só liga para pedir, certo? E não sabe administrar o que ganha. Meu prezado irmão, Deus lhe deu, administre. Saiba administrar. Saiba exatamente cuidar daquilo que Deus lhe deu. Ora, se você não administrar, você vai pecar. E quando peca, aborrece o nosso próprio Deus. Amém, amados? Amém, amados? Tem gente que só sabe estar pedindo exatamente financiamento. É tanto financiamento que pede e não vão pedir financiamento. Quando termina um, já pede outro, o banco já sabe e empurra mais. Não, amados. Guarda o que tens, porque senão outro leva o teu dinheiro. Diz ao teu irmão aí, guarda o que tens, senão o outro leva o teu dinheiro. Seja um bom mordomo, certo? E se o que Deus lhe deu, você não cuidar, você peca, porque você vai roubar agora o que pertence ao Senhor. Olha lá, a falta de tempo. Se não sabemos administrar o nosso tempo, nós vamos roubar o tempo que é de Deus. Escuta só, principalmente, amados, aqueles que podem realmente deixar o tempo que pertence ao Senhor. Por que aquele que pode? Porque tem gente que trabalha exatamente o horário dessas firmas, às vezes é muito louco, certo? Mas tem gente que pode realmente dizer, não, esse tempo aqui, ele é do Senhor, eu não posso marcar outra coisa. Eu tenho de estar na casa de Deus, eu tenho de buscar o Senhor Deus, eu tenho de trabalhar para o Senhor Jesus. Olha lá, aqueles que priorizam mais as coisas, os relacionamentos mais do que a Deus, peca. Porque vai entrar no pecado exatamente priorizando mais as coisas do que o Senhor nosso Deus. Casei-me e por isso não posso ir.
Observamos que aquele senhor, quando escuta aquelas desculpas, ele fica indignado. A Bíblia Sagrada nos diz que no versículo 21, que quando o servo vem e conta ao seu senhor as desculpas que deram, escuta só, amados, as desculpas que deram. A Bíblia Sagrada nos diz, então, irado, o Senhor se irou com aqueles convidados. E a Bíblia Sagrada diz, chamou o servo e disse, sabe de uma coisa? Venha cá, tudo já está preparado. O dono da casa disse ao servo, sai depressa! Não pode estragar! Não podemos perder esta preparação! Sai depressa! Para as ruas e becos da cidade e traze aqui pobres, aleijados, cegos e coxos. Outro ponto aqui muito importante que eu quero frisar para os amados irmãos. E torno a dizer, a salvação não é sua. Se você lembrar quem você era, aonde você estava, você vai ter mais misericórdia do outro. Amém, amados? Hoje você está todo limpinho, todo bonitinho aqui. Aí daqui a pouco entra uma pessoa que tem a sua vida comprometida, seja com as drogas, seja com a prostituição, seja exatamente com o furto, seja qual for a situação dele. Aí quando você olha, aí você faz, ele vai, misericórdia. Aí o pastor está com ele ali, aconselhando, diz, rapaz, o pastor está tendo visão não. O senhor não sabe quem é aquele não, pastor? Deram quantos dias ao senhor, evangelizador, para deixar? Disse, Arthur, só dura 3 meses. Já faz quantos anos? Vai fazer 17 anos que ele entregou a vida para Jesus. Mas se fosse depender, olha, eu estou falando para a igreja, de muitos que estão na igreja, ele não estaria aqui. Estava fazendo menção do diácono Manuel, chamado Manuel Terra. E papai, quando recebeu o nosso irmão, está lá atrás ele. Eu disse, sente lá no mesmo lugar, ele está lá atrás. Fala assim, Manuel, glória a Deus. Recebeu o nosso irmão. Alguém correu para papai e disse, olhe, a igreja vai ser denunciada. O senhor tem de botar Manuel para fora. Não pode ficar em nosso meio. Papai calado disse, está certo. Chamou Manuel e disse, fique lá no cantinho, meu filho, fique quieto. Ouvindo a palavra, fique quieto. E Manuel está aí, servindo a Jesus. A salvação não é sua. A Bíblia manda você buscar. A Bíblia manda você trazer. A Bíblia manda você evangelizar. A Bíblia não manda você julgar. Não, Senhor. Vai pelos becos da cidade. Traz para cá, traz para minha casa. E vai depressa. Traz os pobres. Traz os aleijados. Traz os cegos. Traz os coxos. Esses representam pessoas conscientes da necessidade espiritual. Pessoas religiosas julgam e excluem os necessitados de salvação. Pessoas religiosas não são salvas. Pessoas religiosas são pessoas que têm a sua autojustiça, mas os pobres, aqueles que são verdadeiramente necessitados,
está dizendo: tem misericórdia de mim, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Abachora, manara, bacori, minara, bacai. Se você não sente essa dor porque está caído, você precisa se levantar e aceitar Jesus de novo. Glória a Deus. Temos de ter sede de ganhar almas para o reino de Deus. Eu estava conversando com o diácono Edivan e ele disse: olha, pastor, eu tive esse sonho assim, assim, assim. Eu disse: olha, Edivan, tu quando vai falar para as pessoas, para os teus companheiros, caminhoneiros, tu só fala de Jesus. Isso incomoda o inferno. Se incomoda o inferno vai se levantar. Então te aquieta, tem cuidado, ora, busca, mas não deixe de falar de Jesus. Sai pelos becos da cidade, sai pelas ruas, vá buscar pobres, aleijados, cegos, coxos, traga para minha casa. Eu quero a minha casa cheia, pessoas que realmente necessitam exatamente dessa ligação espiritual com o Senhor nosso Deus. Muitas vezes os religiosos rejeitam o evangelho, enquanto os quebrantados recebem, abraça. A evangelização, ela alcança pessoas improváveis. Pessoas em que ninguém dá exatamente nenhuma importância. O evangelho vai lá e diz: vem para cá. Eu quero chamar você para uma reflexão. Comece a refletir quem você era antes e quem você é hoje. Aonde você estava antes e aonde você está hoje. Então aprendemos que aqueles que são verdadeiramente carentes do evangelho, da reconciliação com Deus, e esse evangelho é Cristo, então ele enobrece o homem. Veja a posição que você está hoje. Veja as vestes que você veste hoje. Porque quem pensar que veste não enobrece a pessoa, ora, observe pessoas que andam de forma vulgar. Nada tem a oferecer a não ser a sua própria carne. Escuta só, e crente não está para oferecer carne, crente está para oferecer Jesus. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo prepara o homem e leva para morar nos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sai pelo beco, sai pela cidade. Tragam as pessoas que precisam para a minha presença. Para nós concluirmos, vamos lá. Depois lhe disse o servo: feito está, Senhor. Ainda há lugar. Escuta só. Na casa de Deus, a casa de Deus é para estar cheia. E quem gera ovelha é a ovelha, e o pastor cuida. Escuta só. Então, a tua congregação, que você vê os bancos vazios, não vai culpar o seu dirigente, não. Culpe você mesmo. Porque a igreja, nós fomos chamados para trazer as pessoas. Aí ele diz assim: feito está, ainda há lugar, Senhor. Muito bem, se tem lugar, ainda há lugar. Depois que muitos chegaram, o servo disse: ainda há lugar. Que mensagem boa! Que mensagem maravilhosa! Que o evangelho nunca se esgota. E na casa do pai tem um ditado que diz: coração de mãe cabe todos. Casa de pai e mãe cabe filho, cabe neto, cabe nora, cabe genro, cabe todos. Vem para minha casa. Escuta só, na casa de Deus sempre há lugar. Há lugar para quem? Para pecadores. Há lugar para quem? Para depender de químicos. Há lugar para quem? Para os presos. Há lugar para quem? Para a família destruída. Há lugar também, há lugar para quem? Para religiosos sem Cristo. Há lugar para quem? Para os caídos. Para quem pensa que não tem mais esperança. Há lugar na casa de Deus. Evangelize, busque, fale de Jesus. E você vai ver a necessidade
necessidade da humanidade, que só quem tem a solução é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto houver espaço na mesa do reino de Deus, a igreja tem que trabalhar. O servo recebeu uma nova ordem. Sai agora! Para nós concluir, para nós não voltarmos mais a esse assunto, ele diz o seguinte: sai agora pelos caminhos e atalhos. Tem lugar? Eu quero que você obrigue eles a entrar. Escuta só. Primeiro, convidados, não quis. Segundo, pobres da cidade. Terceiro, vai pelos atalhos. Obriga agora o povo a entrar. Esse rompimento das barreiras, veja onde a igreja vai. Um dia eu disse ao promotor, as pessoas sempre, quando nós tínhamos ali uma igreja ali descendo, exatamente para ir para o Balneário do Rio, descendo ali, descendo do Rio, não é isso? Ali, e papai foi muito denunciado, e eu disse ao promotor o seguinte: nós vamos aonde o senhor não vai. Nós fazemos o que o senhor não faz. Escuta só. Nós resgatamos as pessoas que o senhor não resgata. Nós fazemos isso. Nós vamos para esses bairros. E eu perguntei a ele: o senhor vai para Ipueira de 10 horas da noite sem a polícia? Ele fez: não vou. O senhor vai para São Lourenço de 11 horas da noite sem a polícia? Ele disse: eu não sei nem onde é. Eu disse: a igreja vai. A igreja vai para Balneário do Rio, a igreja vai para Ipueira, a igreja vai para Bom Tempo, a igreja vai para Nova Terra, a igreja vai para Bela Vista, a igreja vai para São Lourenço, a igreja vai para lá para o Sindicato, a igreja vai para Invasão, a igreja chega! E não precisa de policiais, não, senhor, mas a igreja só precisa de uma coisa: é a Bíblia e Jesus na frente. Jesus vai na frente. Aleluia. Ora, escuta só. Eu pergunto ao senhor presbítero Paulo: se o senhor fosse ouvir outras pessoas, o senhor ia para Nova Terra 3? Não ia. Mas a igreja está lá. Ainda mais numa viela, a igreja está lá. Eu pergunto ao evangelista Zaqueu: se fosse pensar naquela situação ali, daquele bairro ali, o senhor ia lá para o Bom Jesus? O senhor não ia. O senhor ia lá, para lá, evangelista Ricardo, lá para Nova Goiânia 6, lá do outro lado o senhor ia para lá? O senhor não ia. Mas como tem Jesus e sabe para quem está trabalhando, ele vai e volta, fala de Jesus e o povo diz assim: boa noite, boa noite. Esse é o irmão, esse é o pastor. Não é nem pastor, é um presbítero. Esse é o pastor. Olha, respeita a igreja. Não faz nada não. Lá em uma das nossas congregações, os maus elementos invadiram, tiraram as coisas. Aí foi lá para o pré-evangelista Marinaldo. O cidadão disse: quem foi que mexeram lá na igreja? Foi, pastor? Ele fez: foi. Vai devolver, devolvam, que é da igreja. O cidadão devolveu tudinho, porque a igreja foi chamada para trazer a paz. A igreja vai aonde muitos não querem ir, para resgatar as vidas para o Senhor Jesus. Aleluia. Vá para o beco. Obriga. Esse obrigar aqui não é trazer ninguém forçado, é insistir. Vamos, rapaz, para a igreja. Eu não quero ir não, mas vamos assim mesmo sem querer, rapaz. Vamos embora, rapaz. Tu não é meu amigo? Vamos embora, rapaz. Ah, rapaz, tu é muito chato. Eu vou por causa do teu encontro. Tu é muito chato isso. Mas vamos para a igreja, rapaz. Aí fala obrigar, insistir, persistir. Exatamente, anunciar, perseverar. Vamos, a casa tem que estar cheia. E esta é a missão da igreja do Senhor Jesus. O objetivo do Senhor Jesus é alcançar a todos, para que a sua casa se encha. Uma igreja saudável evangeliza. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Tu tá evangelizando? Tá não. Tu só tem zoada, rapaz.
Tu só tem é zoada, tu só tem é brá, brá, brá. Tu não tem nada. Quem é cheio do Espírito Santo quer ganhar as vidas para Jesus. Aleluia. O reino cresce quando os servos saem para buscar. Não podemos selecionar quem merece, ou mesmo quem é exatamente quem merece, não, Senhor. É todos que ouvirem, ouça o Evangelho. Ainda existe milhares esperando uma palavra que Deus colocou na tua boca. Amém, amados? Que possamos assim fazer, que possamos assim exatamente anunciar. O banquete está preparado, o convite continua aberto e Deus procura servos dispostos a sair pelos caminhos para trazer as vidas para Cristo. Escuta só, tenho sido apenas um convidado ou tenho atendido o convite do mestre? Qual a sua posição? Qual a tua posição? É de servo? Qual a tua posição? É de ter sede pelas vidas? Então, se é, anuncia, proclama. Escuta só, amado, não existe ser cheio do Espírito para fazer somente zoada dentro da igreja. Viu? É muito bom fazer zoada dentro da igreja. Você ganhou quantos esse ano para Jesus? O que existe é muitos fervor, calor, arrepio. E desde quando arrepio é Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem sede de ganhar vidas para Jesus. O que nós estamos vendo é muito barulho, muita zoada, mas sede de alma, muito pouca. Você é cheio, busque a vida e traga para que a casa se encha. Declina a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada e a revelação da mesma. E nos encoraja, nos dá força e que a tua igreja saiba a verdadeira responsabilidade que ela tem de anunciar o teu evangelho em o nome de Jesus. E todos dizem: fiquemos em pé. A tua palavra